Salve, salve meus nobres e minhas nobres, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Lucas Arneiro. Neste espaço te ensino como chegar aos grandes solos e desbloquear o poder de tocar tudo o que você quiser nessa sua guitarra. Tá querendo dominar essa guitarra de uma vez por todas? Então já se inscreve aí no canal para não perder as próximas aulas. Hoje eu vim trazer uma aula essencial para você que quer transmitir emoção ao tocar, para você que quer fazer aí a sua guitarra cantar, como muitos dizem, tá? Talvez você já tenha ouvido falar, né? Às vezes o pessoal fala, pô, aquele fulano faz a guitarra cantar, por que a guitarra soa tão bonita na mão dele? Pode ter certeza, qualquer guitarrista que consegue fazer a guitarra cantar é porque domina extremamente bem o elemento que eu vou ensinar para você nessa aula de hoje. Então vamos lá, antes de eu explicar o que é essa técnica e o que ela resolve, eu tenho que falar do problema que ela resolve. Eu não digo nem que é um problema assim, mas uma característica da guitarra é que geralmente é difícil você fazer ela soar bem sozinha. É difícil você ver um guitarrista pegar ali a guitarra e ficar tocando sozinho, sem ninguém para cantar, sem ninguém para acompanhar, e o negócio ficar bonito pra caramba. Não tô falando que é impossível, tem muita gente que faz isso. Só que é mais difícil, diferentemente de um piano, que o cara faz ali, pô, as pessoas gostam de ouvir só o piano sozinho. O violão, o cara chega com o violão e ele canta, e a galera gosta de ouvir a voz do violão. Agora, a guitarra, o pessoal não curte muito ouvir a guitarra sozinha. Geralmente quem vai gostar de ouvir um guitarrista tocando lá, fritando, fazendo solo, é só os outros guitarristas, mas no geral a galera não curte. Porém, tem guitarristas que conseguem soar muito bem, independente de ter alguém para acompanhar, algum cantor, alguém para fazer qualquer coisa. Às vezes a pessoa pega, só com a guitarra sozinha, ele já consegue soar muito musical e ficar muito bonito, né? Ficar muito agradável. E, pô, o que esses caras fazem para conseguir trazer essa identidade para um solo de guitarra? Para transmitir aquele sentimento dentro do solo e não ficar parecendo aquele monte de nota aleatória. Como se eu tivesse pegado e saindo tocando um monte de coisa aqui sem nem pensar. Eu joguei um monte de nota aleatória, não estou falando que às vezes pode ficar legal se eu colocar isso dependendo do lugar, só que eu não trouxe uma identidade para essa música, né? Então como que eu faço para trazer essa personalidade? Existem algumas técnicas, mas a mais importante de todas que a gente vai aprender aqui é o que eu chamo de criar temas. Então primeiro de tudo a gente tem que entender o que seria um tema, tá? Você também pode ver chamado de motivo, tá? Tema ou motivo é a mesma coisa. Um tema nada mais é do que uma sequência de notas que eu vou escolher da minha cabeça para ficarem se repetindo no decorrer daquela canção ou daquele solo. Ou seja, é uma sequência que ela vai ter uma identidade única, porque eu vou sempre fazer ela parecida. Então essa pequena sequência de notas, elas vão formar uma melodia cíclica, sabe? Que tem um começo e um fim para voltar de novo para o começo. Ela não vai ser uma frase de guitarra em que você sai de um ponto A e vai tocando até chegar num ponto B. Ela tem, na verdade, que ter uma ideia de repetição. Vou dar exemplo com músicas reais para ficar mais fácil e depois eu vou também fazer um exercício de criar um tema aqui em tempo real dentro de uma base aí que eu bolei pra gente. Vamos pegar músicas reais primeiro? Tem uma música que eu acho um exemplo excelente de criação de temas na guitarra, que é a música Cliffs of Dover, do Eric Johnson. Se você não lembra, vamos dar uma ouvida nela rapidinho? Essa música, ela é um clássico da guitarra e ela é uma música totalmente instrumental. Só que por que ela soa tão bem? Essa música é aquele tipo de música de guitarra instrumental que até quem não toca guitarra curte pra caramba. Acha bonito, nossa, que legal, que bonito esse som dessa guitarra. É o típico exemplo que a pessoa vai falar, nossa, o cara tá fazendo a guitarra cantar. O
que ele fez nessa música, né? O Eric Johnson, o autor, fez diversas coisas, ele é um guitarrista gigantesco, mas ele é especialista em criar temas, em criar motivos. Esse exemplo, essa Cliffs of Dover, é um super exemplo de vários temas que ele está criando. Ele vai criando um tema atrás do outro. Por isso que ela soa tão bem. Vamos pegar o tema principal da música, que é um dos que mais chama a atenção, que é tipo isso daqui, ó. Depois ele repete de novo, e esse tema, ele fica rolando na música várias vezes. É como se fosse um refrão da música. Então o que ele está fazendo aqui? Ele simplesmente pegou uma sequência de notas específica, só que trabalhou ela de uma maneira muito criativa, sabe? De uma sequência que fica muito bela. Você vê, consegue ver o ciclo fechando? Primeiro ele fecha o ciclo assim, né? Depois ele começa, repete a mesma coisa. Só que daí ele faz um fechamento diferente. Ou seja, no primeiro ele fechou aqui, né? No segundo ele fechou aqui, ó. Com bend, mais lá agudo, né? Primeiro ele sobe, depois ele desce. Então isso é muito comum nos temas. A gente vai escolher uma sequência de notas para ficar repetindo ela, só que o tema, para ele ficar ainda mais apimentado, é legal que a gente faça pequenas variações nele. E aí não tem uma regra, tá, de como criar um tema. O que eu vou pensar para criar o tema? Você vai ter que deixar a sua criatividade fluir e ser o mais... pensar em melodias, tá? Basicamente o segredo é esse. Então, que melodia que eu posso criar que vai ficar marcante e que eu consiga voltar nela mais de uma vez? Logo, uma dica boa é que o quê? O tema, você não tentar fritar nele. Você não vai colocar um monte de nota no tema. Pô, isso daqui vai ser meu tema? Como é que você reproduz isso de novo? Nem sei direito o que eu toquei, tá ligado? Na verdade eu sei. Mas, pô, esse tipo de coisa é legal. Se você gosta de fritação, é da hora pra jogar dentro do solo, sabe? Nossa, toquei um pouco o meu tema, aí saio do tema e começo a expandir, vou improvisando, vou solando e se quiser, pra quem gosta, vai jogando as fritadas no meio, sabe? Só uma dica extra de como pensar isso. Mas, basicamente, a ideia do tema é isso, tá? E, obviamente, se a gente conhece o que está rolando na base, o tom da música, fica mais fácil, né? Nesse exemplo aqui do Eric Johnson, pô, essa música aí, ela rola bastante em cima da tonalidade de Sol maior. E se você for pegar esse trecho aqui, ele só está usando notas de Sol maior. Se for ver, não é uma harmonia muito complexa, mas fica muito bonita. Ela tem cara de harmonia complexa. Por quê? Por causa da maneira como ele trabalha essas notas, sabe? Começa com slide, né? Ele é bem pautado por slide, esse trecho, né? Esse tema. Né? Ele fica fazendo esses slidezinhos, indo e voltando. E ela tem essa rítmica muito marcada, então você vê como dá uma cara muito forte, uma identidade muito forte para a música. Antes da gente fazer um exemplo, vou criar um tema aqui. Quer ver outra que tem um tema muito forte e que todo mundo que já ouviu essa música lembra na hora? É aquela Summer Song, do Joe Satriani. Música totalmente de guitarra instrumental também, mas que tem uma identidade muito forte. Você lembra? Ó, vai lembrar disso daqui, ó. Olha o teminha aqui. Depois, frase de finalização. Então o que ele fez aqui? O tema basicamente é esse, ó. Só que daí ele vai repetindo e fazendo pequenas variações. Parou uma nota diferente.
fez uma jogada, né? Acrescentou umas notas a mais, um ligado aqui, e depois faz uma frase de finalização para recomeçar o tema. Só que aí o que ele faz para ficar mais legal? Ele pega esse mesmo tema e joga uma oitava acima. E aí depois a música vai embora, ele vai fazendo solo, e vai fazendo um monte de coisa e volta nesse tema de novo, né? Então pra você ver como o tema tem esse poder de dar uma identidade muito forte para a música. O tema ele é muito bem pensado para ter esse poder de cativar quem está ouvindo e de transmitir uma emoção. Então, cara, todo guitarrista que consegue tocar com emoção, que você for pegar, ele com certeza é um mestre na criação de temas. Vamos pegar um exemplo aqui, tentar fazer. Na verdade, eu já tinha pensado mais ou menos nesse tema aqui antes de começar a gravar. Peguei uma música minha, só que só a base dela, e eu tentei criar um tema novo para ela agora. E vou fazer em cima, só para a gente se ligar qual que vai ser a ideia. Então, essa música, obviamente, eu já sei qual tom que ela tá, também sei os acordes dela, mas nesse caso aqui eu nem tô pensando muito ainda nos acordes. É bom que pense, mas não precisa também, só de saber a tonalidade ali já dá para começar a tentar criar uns temas. E como que eu pensei isso? Se quiser pensar teoricamente, eu pensei em cima aqui de como se fosse Mi menor frígio, porque a música ela tá predominantemente em Lá menor, passa um pouco por Lá menor harmônico, e eu senti que se eu começasse aqui, ó, tem um Mi e tem um Fá. Fazendo uma brincadeira com isso ia ficar legal, tá? Isso aqui seria uma frase pensando mais ou menos em Mi menor frígio. Mas eu nem precisaria pensar nesse monte de teoria para fazer isso. Eu poderia ir no teste ouvindo mesmo, sabe? Ver, colocar a música para tocar, sabendo o tom ali por cima, pô, sei que tá em Lá menor, só vou usar notas de Lá menor e ir procurando aonde que soa legal. Então tentei fazer um tema mais ou menos assim, ó. Posso repetir? Não precisa se preocupar em tentar decorar, pegar essas notas que eu estou fazendo aqui agora. Isso aqui é só um exemplo para te estimular a criar as suas próprias ideias aí na sua guitarra, tá? Então, pô, isso aqui já tá com uma cara, né? Eu posso fazer uma segunda volta disso tentando finalizar ele em outra região. Em vez de finalizar descendo o tom, né, deixando mais grave, eu vou finalizar deixando ele mais agudo, tá? Tipo, jogando um bend. Você vê como se conversa, porque afinal de contas as notas são as mesmas, eu só mudei a finalização ali, a região onde eu estou finalizando. Deu para sacar a ideia do tema? Isso é extremamente comum de se fazer nos temas. Para finalizar, vamos jogar esse tema em cima da base aí que eu preparei, para ver se encaixa. Tá fechando um ciclo, vai voltar. Lá, basezona, heavy metal, power chord. Vamos soltar o tema.
Então você viu que o quê? Comecei com um tema ali no início, até senti que ele não encaixou muito bem na primeira partezinha da base, aí eu poderia ter que mudar, depois senti que encaixou, e depois eu meio que deixei fluir e fui fazendo um solo qualquer que deu aqui na minha cabeça. Então para você ver, não tem como bolar um tema perfeito sem você levar em consideração a base da música. O tema, ele tem que obrigatoriamente conversar com o trecho que está rolando como um todo ali na música, a menos que você esteja tocando só a sua guitarra sozinha, né? Se tiver só ela sem nada atrás, aí fica até mais fácil de criar um tema, né? Porque daí você fica mais livre. Mas só para dar um exemplo aí, acredito que deu para falar bastante em cima disso. Essa aula vai ficar até um pouco maior do que eu esperava, mas a ideia aqui é essa mesmo, trabalhar os assuntos com profundidade e não ficar só na dicasinha ali. Pô, a dicasinha ajuda? Ajuda também, mas tem hora que a gente tem que pegar um determinado tema e ir mais a fundo se a gente quiser entender realmente e conseguir aplicar isso na sua musicalidade, porque a ideia aqui é o quê? Trazer os insights, trazer o caminho para que você comece a incorporar essa ideia no seu som, para que depois de um tempo você passe a fazer isso com naturalidade, sabe? Não é do dia para a noite, mas eu tenho certeza que se você estiver ligado aí para essa ideia e começar a reparar nisso, começar a treinar, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil incorporar essa ferramenta, tá? Então fica aí, ó, criação de temas, motivos, é um dos pilares para você tocar com sentimento, tocar com criatividade e deixar o som aí no seu solo, no seu improviso, nas suas músicas, deixar o som da sua guitarra com uma identidade, com personalidade. Fechou demais? Ó, se curtiu essa aulona, já não se esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal. Toda semana tem aula nova e toda semana tem aula ao vivo também, quarta-feira, às 19 horas, beleza? Obrigado a você que chegou até aqui e ó, vamos dominar essa guitarra. Te vejo na próxima aula.